Oi, oi, oi. Bem-vindos ao meu canal. Aqui sou a Patrícia. Eu nunca mais fiz um vídeo, tenho saudades, ainda não me esqueci de vocês, então hoje decidi fazer um vídeo novo. E vamos falar um pouco sobre as notícias que andam correndo no mundo. Você sabe, se você foi este é uma testemunha de Jeová, assim também como eu fui, a gente tem visto tantas mudanças na Terra, terremotos e desastres naturais de um lugar para o outro. Antes acho que ouvia-se mais em África e na Ásia, mas agora todo mundo está sofrendo por desastres naturais, guerras e economia. Então, eu hoje estava ouvindo as notícias, né? E eu disse, puxa, eu gostaria de saber como é que os chineses se sentem nesse momento, porque nós sabemos, né, como eu fui parte da organização por muitos anos, né? Eu comecei a estudar a Bíblia com os Testemunhas de Jeová em 97, me batizei em 99, em junho de 99, com 16 anos. E eu fui desassociada em 2014, acho, a última vez que eu pisei o pé no salão para assistir uma reunião foi em 2015, e a última vez que eu pisei o meu pé, que foi no funeral da minha avó, foi em 2019, e foi foi horrível, foi horrível, e eu decidi muito antes, né, que já não quero fazer parte da organização, embora eu fui, fui alguém ativo, informação muito ativa dentro da organização. Eu pregava, eu já fiz pioneiro. Eu, quando tinha 16 anos, 15, 16 anos, eu pregava sozinha. Eu não era aquela criança que tinha vergonha, não era acanhada no que diz respeito à pregação ou dar revistas nas ruas. Eu fazia isso depois da escola, mesmo passando zombaria dos colegas de escola, né? Eu sabia que muitos filhos dos irmãos, até anciãos, não gostavam de passar revistas, mas eu sim passava. Nunca tive vergonha de assumir a minha religião, nunca tive vergonha de dizer que eu era testemunha de Jeová. Isso começou a acontecer quando eu era já mais adultazinha, quando eu comecei a entender mais as coisas, e também quando eu comecei a fazer perguntas sobre a organização, né? Porque há coisas que passavam que eu achava que eram super naturais por ser humanas, e a pessoa sabe, né? Quando você há erros que a gente comete por ser humanos que dentro da organização você é apredajada. Então, eu quando comecei a crescer, especialmente depois de ter me tornado mãe solteira, né, e ter uma relação com alguém que não era testemunha de Jeová, e comecei a me dar conta dos corações de muitos que estavam lá dentro da organização. Então, comecei a fazer perguntas. Eu tinha muitas perguntas sem respostas, e tinha muitas perguntas que, se eu tentasse perguntar aos anciãos, eu era punida. Como? Porque os irmãos, vocês sabem, né, quando eles pensam que alguém não está bem espiritualmente, né, a pessoa começa a se fazer perguntas, eles anunciam e falam com os outros testemunhas de Jeová para se afastarem de ti, para não tropeçarem. Yeah. Eu não posso falar só tudo de errado das testemunhas de Jeová, claro, porque eu, quando era jovem, né, eu acho que aprendi muita coisa boa, aprendi muita coisa positiva dentro da organização. Então, não posso dizer que tudo que eu aprendi dentro da organização foi algo errado, foi algo mau. Não, também eles têm coisas boas. E há pessoas que pertencem à organização, que realmente têm um coração lindo, pessoas que têm um grande coração, né? Há pessoas que realmente querem adorar o Deus verdadeiro, pessoas que realmente querem fazer o que é certo, e acham mesmo que essa é a organização correta. Pessoas que querem estar com o verdadeiro Deus e fazer a vontade de Deus, né? Mas tem aqueles que se aproveitam, claro, do título de Testemunha de Jeová, do título de anciãos, isso, e muitos outros títulos que existem dentro da organização. E essas pessoas se aproveitam desses títulos para fazer o mal, que são os lobos vestidos de ovelha. Eu, quando eu comecei a estudar, era o meu pai, depois a minha mãe, como era católica, ela nunca queria ser testemunha de Jeová, ela cedeu-se, e assim a minha mãe tornou-se uma testemunha de Jeová. Meus pais foram batizados juntos, depois eu me batizei. Nós somos 4 irmãs e um irmão. Até aí de momento era até a mais nova, porque eu tenho uma irmã pequenina, que ela nasceu quando eu já tinha quase 15 anos,
ela é como nossa filha. Então, ela batizou-se e agora está desassociada. E a minha irmã mais velha batizou-se há pouco tempo, mas ela é aquela vai e vem. E eu, que fui desassociada também, né? Crescemos, estávamos na Alemanha, a gente mudou para os Estados Unidos, que passamos por muita coisa, né? Quando eu era mais jovem, lá na Alemanha também passávamos coisas, mas eu, como era mais pequenina, eu não entendia bem o que era preconceito, o que era racismo, o que era divisão, isso tudo. Porque às vezes há irmãos que faziam coisas, né? Há um irmão que tinha um hotel lá em North Horn, onde a gente vivia, que quando a comida estragasse ou não sei o que ele dava para nós, né? Os negros, claro. Nós éramos os negros, né? Nós éramos, fomos para a Alemanha por razões políticas. O meu pai foi envenenado e então tivemos que sair do nosso país, abandonar tudo e fomos para a Alemanha. E aí foi que começamos a estudar com um irmão super bom, o irmão Paulo Bauer, uma das melhores pessoas que eu já conheci até hoje. Eu vou amar ele para sempre. Ele é sua mulher Karen, que morreram de câncer, infelizmente. Mas são eles que nos introduziram na organização do Testemunho de Jeová, algo que a minha mãe sempre disse que não havia de fazer parte, mas a minha mãe agora é uma testemunha de Jeová, meu pai também. Mas eu acho uma coisa que e muitos vão dizer, não sou, isso não acontece só com a testemunha de Jeová, porque agora eu tenho às vezes frequentado algumas outras religiões, algumas outras igrejas, e eu dei conta que as igrejas, sim, elas aproveitam-se daquelas pessoas que estão passando por problemas emocionais, econômicos e físicos e espirituais para te puxarem para serem membros das suas igrejas, das suas organizações, né? E sabemos que muitas dessas igrejas estão aí para fazer dinheiro. Muitas igrejas hoje são caixas de fazer dinheiro. Aproveita-se da bondade e também, como é que eu vou dizer? Da bondade e da situação que as pessoas estão passando, né? Estamos fazendo isso para Deus, não sei o quê, seja membro da nossa igreja, que aqui vamos te aceitar como você é, isso tudo e blá blá blá. E então a gente, como está passando por alguma coisa, a gente cai nisso. E quando nos damos conta, já é tarde demais. So, na organização, né, como vocês sabem, você não pode estar pesquisando a Testemunha de Jeová no outro site, a não ser o site da Testemunha de Jeová. Então foi algo que nunca foi permitido, você sendo uma Testemunha de Jeová, conversar sobre a Testemunha de Jeová com alguém que não faz parte da organização e também ir online ou pesquisar de onde vem a Testemunha de Jeová, que é isso, porque eles dizem que todo mundo que fala sobre a Testemunha de Jeová e tudo que está escrito sobre a Testemunha de Jeová é mentira. É uma maneira que Satanás usa as pessoas, os apóstatas, para fazer que seus membros saiam da organização e assim fazer cair os membros que como eles dizem, né, que esses irmãos que estão a instruir, eles são escolhidos diretamente pelo Espírito Santo de Jeová. Ok. Esses humanos. E também temos que pensar algo, né? Será que Deus é racista? Porque me parece que o corpo governante é formado de americanos. É uma coisa que a gente não pensa. Se Deus é um Deus imparcial e não imparcial, por que a maioria dos líderes religiosos da Testemunha de Jeová são americanos? É uma coisa que a gente nem se pergunta quando está dentro da organização. E se você for a ver as revistas passadas, antigamente, coisas que eles não deixam a gente pesquisar, dentro da organização da Testemunha de Jeová também existia racismo, que os negros tinham que sentar num lado e os brancos do outro lado, claro. Mas se é uma organização guiada pelo Espírito Santo e guiada por Deus diretamente, como é que desde o início eles não sabiam que era errado ser racista? E a divisão racial? Outro ponto que a gente não pensa. São tantas coisas que a gente não pensa. Mas hoje eu vou falar sobre as notícias que estão passando, né? Terremotos em todo lado, secas, aqui onde eu vivo nos Estados Unidos, Arizona, a água está secando. Há bairros que pessoas têm casas de milhões de dólares, mas não têm água. Então, América,
Ou tem muita água ou falta água. Agora, até o cartão de ovo, $10, $12, $15. Existe muita fome, existe muita gente vivendo na rua. Na Europa, de momento, também tem problemas econômicos, raciais e guerras. E na Ásia, né? Sabemos que as notícias agora estão mesmo fortes. E eu estava escutando as notícias há pouco tempo e eu pensei, o que é que eles estão ensinando agora? Quais são os preparativos que eles estão fazendo agora? Porque eu tenho certeza que agora eles estão dizendo que se aproxima o Armagedon. Eu acredito que sim, se aproxima o dia da volta de Jesus. Porque são tantas coisas que estão passando que é quase impossível você negar que algo está diferente. E é uma coisa que eu te falo de mim própria, eu não parei e não deixei de acreditar em Deus, mesmo tentando até me afastar da Bíblia, não consigo. Por quê? Porque até agora a Bíblia só mostrou que a Bíblia é um livro verídico. O que diz na Bíblia é certo. Porque as profecias que estão na Bíblia se estão cumprindo. Mas temos que aceitar que os humanos, malvados como são, as religiões, como são divididas e malvadas, estão mudando as coisas que estão na Bíblia. Mas a palavra de Deus nunca muda, então nós temos que sempre pedir, assim como eu faço. Eu não sei se você ainda acredita em Deus, eu sim, e eu sempre peço a Deus que me guie e que me dê a visão e que também me dê o conhecimento exato que eu preciso para poder distinguir qual é a religião verdadeira. E muitos testemunhas de Jeová, infelizmente, eu como era também, já fiz pioneiro e eu saía muito de campo. Quais são as conversas no campo? Essa irmã fez isso, aquela irmã fez isso, o Armagedon virá, todo mundo serão destruídos, e essa casa é minha, essa casa vai ser minha. E eu nunca entendi isso. É uma das coisas que me frustrava muito quando eu fosse pregar, né? E na pregação, os irmãos diziam, essa casa será minha, essa casa será minha, aquilo será meu. E então eu comecei a fazer perguntas, né? Porque eu não entendia como é que eles podiam, muitos podiam estar lá e pregar, e depois sair da casa onde você pregou e falar dessa pessoa. E também, como é que você está na pregação, pedindo que Jeová te ajude, né? A encontrar pessoas para pregar, para lhes dar conhecimento exato de Deus, né? Que é só a Shemia de Jeová, supostamente. Mas ao mesmo tempo estamos, como é que eu vou dizer? Desejando as coisas que eles têm, as suas casas, as suas vidas. Então, a mim isso significa que muitos que estão dentro da organização, eles sim querem uma vida melhor, eles querem boas casas, bons carros, mas muitos usam a organização para cobrir que são lazy, como se diz lazy? Molengas, não. Aquelas pessoas que não gostam de trabalhar, que não gostam de estudar isso tudo. Muitos aí se aproveitam de ser testemunha de Jeová para ficar em casa. Porque não querem trabalhar, não querem estudar, não querem fazer nada. E infelizmente muitos desses que vão trabalhar para Jeová, supostamente, muitos desses irmãos, eles não querem trabalhar. Então eles vão lá trabalhar para Jeová, supostamente, na torre de vigia, isso tudo. Mas não é porque eles querem mesmo ter aquela sede de trabalhar para Jeová. É porque eles não querem trabalhar em casa. E muitos saem daí e eles não têm nenhum dom, não sabem fazer nada. E muitos se casam e não sabem cuidar das suas famílias. E infelizmente, dentro da organização, muitos jovens casaram-se cedo para poder ter relações, para poder ter sexo. Mas vivem uma vida triste. Por quê? Porque não são felizes no seu casamento, porque casaram por motivação errada, entende? Não casaram por amor, mas sim casaram para poderem ter legalidade de ter relações sexuais. Se você não sabe, eu me casei agora, em outubro 28 do ano passado, né? Eu me casei por vontade, yeah. Mas é assim, vendo as notícias como estão, não podemos dizer que não, nada de mal está a acontecer, que não vem isso, não vem aquilo, porque sim, o mundo mudou totalmente. As pessoas estão totalmente
dividida, já as pessoas estão totalmente vazias, né? Eu tenho uma adolescente em casa, minha filha vai fazer 17 anos e a Bíblia não mente. Está mais difícil agora criar filhos, porque comparando com o meu tempo e com o tempo da minha filha, é uma coisa totalmente diferente. Os filhos matam os pais, agora acontece com cada coisa. E agora, por causa da igualdade de sexo, isso tudo, essas coisas todas estão acontecendo, é como Sodoma e Gomorra. Claro que temos que aceitar que algo demais vem, mas ao mesmo tempo, será mesmo que só os testemunhas de Jeová, assim como no tempo de Noé, serão os únicos que se vão salvar? Eu conheci tanta gente nisso de procurar a religião que eu quero estar e a igreja que eu quero estar. Eu conheci pessoas de coração lindo que realmente querem fazer a vontade de Deus. Mas infelizmente existem pastores malandros. Se você vê nos vídeos do YouTube e algumas igrejas, que eles só estão aí para enganar o povo de Deus. Eles só estão aí para enganar aqueles que realmente querem estar com Deus. E existem também aquelas pessoas, né, que vão à igreja só para poderem dizer que vão à igreja, mas são pessoas ruins dentro. Isso não é só fora da organização da Testemunha de Jeová. Dentro da organização da Testemunha de Jeová também existe isso. E uma coisa que eu não concordo, a organização da Testemunha de Jeová sim precisa de mudar algumas das suas coisas. Por exemplo, como é que você quer? Eu acho isso um abuso infantil, que infelizmente eu também participei desse abuso infantil. Você tem que obrigar, se você tem uma criança de 1 ano, essa criança tem que ficar sentada durante 2 horas e meia, 3 horas, para escutar a reunião, sem entender o que realmente está passando. Eu gosto daquelas igrejas que tem aquele quartinho onde as crianças são ensinadas de uma maneira que as crianças podem entender e poder, como é que eu vou dizer, usufruir daquele momento com Deus, onde as crianças podem aprender sobre a palavra de Deus de uma maneira que, usando palavras que as crianças possam entender e não só colocar tanta coisa na mente das crianças sem elas entenderem o que está fazendo e depois elas serem batizadas e depois quererem, assim como eu, quando alcançarem uma idade, que se dão conta que essa organização não é o que eles pensavam e não podem se retirar da congregação. Porque quando isso acontece, elas são caladas totalmente, não podem ter contato com ninguém, não podem ter amizade com ninguém. Essas pessoas perdem as suas amizades, as suas famílias, tudo que eles conheciam é perdido, porque decidiram a não mais fazer parte da organização da Testemunha de Jeová. E mas o que é que vai acontecer agora que o mundo está assim virado? Que está acontecendo tanta coisa. Essas profecias estão se cumprindo em vários sentidos, né? Sabemos que está acontecendo coisas incríveis e são coisas que realmente estão na Bíblia. E como é que estão os Testemunhas de Jeová nesse momento? Porque lembram-se que antes, no passado, quando houvesse mudanças no mundo, eles diziam que é o dia de Jeová. Sabemos que há pessoas que mataram-se porque eles aconselharam as pessoas a venderem tudo o que tinham, porque havia chegado o dia de Jeová e nunca aconteceu, e por isso muitos mataram-se e muitos desistiram da organização. Foi por isso que eles abriram essa lei, que quem desiste da organização tem que ser desassociado, não pode ter contato com ninguém. Porque eles sabem que quando você é desassociado, você vai abrir a sua mente, você vai descobrir coisas sobre a organização e vai querer orientar e também alertar os que estão dentro. Então, para eles evitarem perder membros da organização, eles inventaram isso. Você é desassociado e não pode ter contato com ninguém. Eu só gostaria de saber o que é que tu pensas sobre isso. Esses acontecimentos que estão passando no mundo de momento. E o que é que agora está acontecendo dentro da organização da Testemunha de Jeová? Por favor, responda e me diz o que é que você pensa. Tchau.